dois dos nomes mais influentes da história religiosa da humanidade. Milhões de pessoas ao redor do mundo seguem seus ensinamentos, mas o que poucos sabem é que existem conexões ocultas entre esses dois profetas que podem mudar completamente a forma como você enxerga o cristianismo e o Islã. E se o que sempre acreditamos sobre essa relação estivesse incompleto? E se Jesus e Maomé não fossem rivais espirituais, mas sim parte de um mesmo plano divino? No Alcorão, Jesus é mencionado várias vezes como um grande profeta. Ao mesmo tempo, nos Evangelhos, há uma misteriosa profecia sobre um Consolador que viria após Jesus. Para alguns estudiosos, isso se refere ao Espírito Santo. Para outros, existe a possibilidade de que Maomé tenha sido esse enviado prometido. Essas semelhanças e referências entre os dois livros sagrados geram questionamentos profundos. Teriam eles compartilhado uma mesma missão, apesar de suas diferenças? Se analisarmos com atenção, perceberemos que tanto o cristianismo quanto o Islã possuem pontos em comum e divergências marcantes. Mas o que é mais impressionante é que suas histórias se cruzam de maneira inesperada e intrigante. Ao longo deste vídeo, vamos explorar textos sagrados, profecias e registros históricos para entender a conexão entre esses dois líderes religiosos e responder à pergunta central: Jesus e Maomé foram rivais ou parte de um mesmo plano divino? Prepare-se para uma análise profunda e reveladora. Ao final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva sobre dois dos maiores profetas da história. Agora, para entender melhor essa relação, precisamos voltar no tempo e conhecer quem foram, de fato, Jesus e Maomé. Capítulo 1. Quem foram Jesus e Maomé? Para entendermos a conexão entre esses dois profetas, precisamos primeiro compreender suas vidas e missões. Jesus nasceu na região da Judéia, dentro do Império Romano, por volta do século I. Sua pregação baseava-se no amor ao próximo, na justiça e no reino de Deus. Seus seguidores acreditam que ele era o Filho de Deus e o Messias prometido. Maomé, por outro lado, nasceu na cidade de Meca, no século VI, em um contexto político e religioso completamente diferente. Sua missão começou após ele receber revelações do anjo Gabriel, que foram compiladas no Alcorão. Ele pregava a unicidade de Deus e reformou profundamente as crenças e práticas das tribos árabes da época. Ambos desafiaram as autoridades e foram perseguidos por suas mensagens. Enquanto Jesus foi crucificado, segundo as escrituras cristãs, Maomé conseguiu estabelecer um estado teocrático em Medina, expandindo o Islã. Suas histórias são diferentes, mas seus impactos são inegáveis. Nos próximos minutos, analisaremos os pontos de convergência entre esses dois profetas e entenderemos se suas mensagens realmente se contradizem ou se complementam. Capítulo 2. Referências cruzadas entre o Alcorão e a Bíblia. Agora que entendemos quem foram Jesus e Maomé, precisamos examinar um ponto crucial: como eles são mencionados nos textos sagrados de suas respectivas religiões. O Alcorão menciona Jesus várias vezes, descrevendo-o como um profeta enviado por Deus, nascido de uma virgem e realizador de milagres. No entanto, ele não é visto como filho de Deus, mas como um servo fiel. Por outro lado, os evangelhos mencionam a vinda de um Consolador, que alguns teólogos interpretam como uma referência ao Espírito Santo. No entanto, estudiosos islâmicos sugerem que essa profecia poderia se referir a Maomé, argumentando que ele trouxe uma nova revelação, assim como Jesus prometeu que aconteceria. Outra conexão interessante está nos ensinamentos morais e éticos dos dois. Ambos enfatizaram a importância da oração, do jejum, da caridade e da submissão à vontade de Deus. Isso levanta uma questão intrigante. Se suas mensagens têm tantos pontos em comum, por que são tão frequentemente colocados em oposição? Nosso próximo passo será analisar os aspectos proféticos desses dois homens e entender se existe uma ligação maior entre eles. Capítulo 3.
profecias e interpretações. Uma conexão oculta. Se Jesus e Maomé fossem parte de um mesmo plano divino, haveria indícios proféticos que apontassem para essa conexão. Ao analisarmos os textos sagrados, encontramos algumas pistas que nos levam a refletir sobre essa possibilidade. Nos evangelhos, Jesus faz uma profecia sobre a vinda de um Consolador, ou Paráclito, que guiaria seus seguidores à verdade. A tradição cristã interpreta essa passagem como uma referência ao Espírito Santo. Mas alguns estudiosos islâmicos sugerem que essa pode ser uma alusão a Maomé, pois ele trouxe uma nova revelação e ensinamentos considerados divinos por seus seguidores. Outro ponto intrigante é que, no Alcorão, Maomé é descrito como o selo dos profetas, ou seja, aquele que conclui uma cadeia de profetas enviados por Deus. Se ele fosse o encerramento de uma missão iniciada por figuras como Moisés e Jesus, então, a ideia de rivalidade entre os dois poderia ser substituída por uma visão mais complementar. O que essas interpretações nos dizem sobre a relação entre Jesus e Maomé, e o que essas conexões significam para o entendimento moderno do cristianismo e do Islã? Para responder a essas questões, precisamos olhar para a história e analisar o impacto global dessas duas religiões. Capítulo 4. O impacto global das duas religiões. A influência de Jesus e Maomé atravessou séculos, moldando civilizações inteiras. O cristianismo tornou-se a maior religião do mundo, enquanto o Islã é a que mais cresce atualmente. Mas, como essas religiões interagiram ao longo da história? Como suas mensagens foram interpretadas e aplicadas em diferentes épocas e contextos? Ao observarmos eventos históricos, como as cruzadas e a expansão islâmica, percebemos como as relações entre cristãos e muçulmanos oscilaram entre conflitos e tentativas de diálogo. Nos tempos modernos, vemos um crescente interesse pelo diálogo interreligioso. Líderes cristãos e muçulmanos têm buscado pontos de entendimento para promover a paz. O que podemos aprender com essas iniciativas? Há realmente espaço para uma compreensão mútua? E, finalmente, como podemos interpretar essa relação no contexto atual? Jesus e Maomé foram rivais ou parte de um mesmo plano divino? Vamos concluir nossa análise no próximo capítulo. Capítulo 5. Conclusão. Rivais ou parte do mesmo plano? Depois de uma análise profunda das profecias, dos textos sagrados e do impacto global dessas duas figuras históricas, a pergunta central permanece: Jesus e Maomé foram realmente rivais ou poderiam fazer parte de um mesmo plano divino? As Escrituras apresentam diferentes perspectivas sobre essa questão. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus e o único caminho para a salvação. Sua morte e ressurreição representam um sacrifício definitivo para redimir a humanidade. No entanto, no Islã, Jesus é visto como um profeta respeitado e milagroso, mas não como Filho de Deus. Para os muçulmanos, Maomé é o último mensageiro, aquele que veio selar a revelação divina e guiar a humanidade com a palavra de Alá. Apesar das diferenças fundamentais, também existem muitas similaridades entre as duas fés. Ambos os profetas pregaram a importância da fé, da justiça e da compaixão ao próximo. Ambos desafiaram as práticas corruptas de suas épocas e trouxeram mensagens que transformaram o curso da história. Se olharmos de uma maneira mais ampla, percebemos que as religiões, embora diferentes, compartilham princípios fundamentais que podem unir, em vez de dividir. Talvez a grande questão não deva ser se Jesus e Maomé foram rivais, mas sim o que suas mensagens podem nos ensinar sobre a fé, a humanidade e a convivência pacífica entre diferentes crenças. Se suas histórias estão interligadas, isso pode ser um convite para buscarmos mais diálogo e compreensão entre as religiões, em vez de nos concentrarmos apenas nas diferenças. O mundo atual está cada vez mais polarizado, e muitas vezes a religião é usada como um fator de divisão, em vez de um caminho para a união. No entanto,
O próprio Jesus ensinou sobre o amor ao próximo, e Maomé também incentivou a paz e o respeito entre os povos. Se seguirmos os princípios fundamentais dessas mensagens, podemos encontrar um ponto de equilíbrio, onde as diferenças sejam respeitadas e o diálogo seja incentivado. Independentemente da interpretação que você prefira, uma coisa é certa: Jesus e Maomé mudaram a história do mundo. Suas mensagens continuam influenciando bilhões de pessoas, moldando culturas, sociedades e valores. E ao entendermos melhor suas histórias, podemos refletir sobre o que elas significam para nossa própria jornada espiritual. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo como este, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas publicações. Compartilhe sua opinião nos comentários. Você acha que Jesus e Maomé foram rivais ou parte do mesmo plano divino? Queremos saber o que você pensa. E tem mais um vídeo que pode te interessar aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo.